Bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo esse vídeo. Hoje aqui no Anime Vanguards, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre o jogo, um pouquinho sobre as novas tier list, etc. Ontem, como vocês sabem, saiu uma atualização, tá? Nova. Não foi bem uma atualização, foi mais um mini update, tá? Com algumas resoluções de algumas coisas. Aumentaram o level máximo, que estava preso em 50, abriram o passe de novo, tá? Como vocês podem ver, eu já tô level 55, tá? Eu joguei bastante já o jogo desde ontem e vou continuar jogando, tá? Pretendo talvez me tornar top global, tanto de level quanto o resto. Eu já peguei todos os personagens, literalmente todos os personagens do jogo evoluídos, os tipo que dá pra evoluir no caso, né? Como vocês podem ver aqui, minha coleção tá 44/44, tá? Eu peguei tudo do jogo, literalmente. Eu peguei todos os personagens, evolui todos os personagens dos míticos, os secretos também, como vocês podem ver. Ignis até tem um pouco mais do que necessário, porque eu farmei muito FK lá. Sasuke evoluído, Vegeta. E a maioria desses personagens eu usei, tá? O que eu menos usei foi o Obito e o Naruto, tá? De resto eu usei bastante, tá? Kakashi eu não usei, mas amigos meus usaram, me deram feedback. O Kizaru eu usei, mas bem no início do jogo. Pen eu usei bastante, Crocodile eu usei bastante no início do jogo, tá? Killua eu uso até hoje, muito bom. Goku Black não usei tanto, mas o resto eu usei aqui muito, tá? E o Naruto também não usei muito. Mas de resto eu usei bastante e tenho basicamente a minha opinião sobre as tier list. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar uma tier list e vou ir comentando o que eu acho sobre cada coisa, sobre cada personagem e o que eu recomendo vocês fazerem dentro do jogo, tá? Esse time que eu tô usando aqui não é o time meta, tá? É um time que eu vou trazer um vídeo aí logo logo de como farmar e ficar rápido level, tá? Vocês podem ver, o jogo atualizou ontem, eu já tô level 55. Eu vou trazer um de como farmar rápido, tá? Então, os únicos importantes é o Killua e a Shine. Eu já vou explicar também na tier list algo bem interessante sobre eles. Então vamos lá. Aqui tá a tier list, tá na tela de vocês aí, tá? Eu vou deixar o link dela aí na descrição, tá? Pra apoiar quem fez, etc. Mas eu não vou me basear totalmente nela. Vamos ao que tá certo, ao que tá errado, falar um pouquinho sobre a tier list. Alucard, melhor do jogo, minha opinião. Infelizmente, eu mesmo não sendo muito difícil pegar ele, ele é realmente o melhor do jogo. Ele é um meta muito forte, ele é bom pra Infinity, bom pra modo normal, porque ele pega full away muito rápido, dá muito dano, quebra muito escudo. Tipo, o dano dele não é absurdo, muito alto igual o do Sung, do Igris, mas o dano dele chega a ser alto, ele dá muito debuff e o ponto importantíssimo dele é que ele pega full away muito rápido e dá muito ataque. Eu acho que ele é o top 1. Devido aos dois debuffs que ele dá, ele realmente se torna o top 1 para fazer a maioria dos mapas, tá? Mas agora o top 2 ali, Shine. Muita gente vai falar que não, é o Igris, que é o Sung, mas infelizmente os dois perderam um pouquinho, caíram um pouquinho no top, tá? Porque eles receberam um debuff. E por que a Shine agora tá em top 2? E por que eu acho a Shine tão importante? A Shine, ela não recebe debuff de, se eu não me engano, de nada. Deixa eu ver se ele continua até hoje. Mas eu acredito que é de nada ou é só de... Não, ó. Ela tem 100% de chance de desviar dos ataques. Ou seja, ela vai desviar de qualquer ataque. E quando ela tá desviando, ela dá 65% do damage quando ela desvia de um ataque. Cara, isso é simplesmente apelão demais, tá? A Shine é a melhor personagem pra farmar a maioria dos modos, tá? Eu tô usando ela bastante, ela é muito boa pra FK, porque como eu disse, ela não vai tomar stun, não vai tomar debuff, e ela vai bater mais quando tentarem fazer isso com ela. E na última fase do jogo que a gente tem até o momento, isso acontece muito, daqueles boss ficar dando stun, então ela vai ficar dando mais dano em vez de receber stun. Isso é muito importante, coisa que o Alucard não faz, então ele fica lá atordoado, o que é ruim, tá? É um ponto fraco do Alucard é esse, que ele fica atordoado. O Ignis ele não recebe stun, mas é só stun. E o Igris, o problema dele é que ele é um pouco caro pra upar, tá? Ele é bem carinho pra upar. O Sun Jin, o ruim dele é que também é carinho pra upar e ele recebe stun também, esse que é um grande problema dele. E agora a skill dele demora ainda mais, tá? E é caro pra pegar a skill dele, então pra farmar e ficar, a Sun Jin não recomendo. A única coisa boazinha dele é que ele dá vários ataques. Mas é pra isso que a gente tem o Killua, tá? Agora, meta, eu acho que tá certa? Acho. Agora, o Obito recebeu um pequeno debuff, tá? Então eu acredito que o Obito ele tenha decaído um pouquinho, tá bom? O Obito
Provavelmente agora está atrás do Sasuke, tá? Eu diria. Não dou certeza, tá? Porque eu gosto muito do Sasuke, mas eu entendo que o Sasuke ele não tem muito dano, ele tem muito stun. Ele vai dar muito stun, vai servir muito para parar os bosses. Ah, mas o stun dele é rápido, pra quem já usou ele sabe. O stun dele é muito rápido, já dá e já para. Tipo, o stun acontece e já acaba. Mas imagina 4 Sasuke focando no boss, dando stun toda hora, porque todo hit dele é 100% de stun. Então, tipo, o boss vai dar uma acalmada, vai andar mais devagar, o que vai dar mais tempo para as outras tropas dar dano. Fora que ele vai dar mais dano quando o bicho estiver stunado, que vai acontecer muitas vezes. Então, meio que assim, ele serve tanto para dar stun em boss, quanto para dar mais dano. Ele serve ali como uma tropa auxiliar, tanto no stun quanto no dano, tá? Ele vai... Mas o foco dele é stun, mas ele também vai ajudar no dano, por isso que ele tá ali no S, tá? Porque ele vai ajudar muito no dano. Então, entre ele e o Obito, eu não sei muito bem como tá o Obito agora, mas eu sei que ele recebeu um debuff aí e eu não sei não, viu? Eu acho que o Obito caiu, não usei ele muito. Agora, o Vegeta, eu acho que tá certa. Cara, o Vegeta, ele é muito bom pra usar solo, tá? E o poder esmagador, ele vai realmente só dobrar o dano dele, o que também é muito apelão. Então o que, que eu acho do Vegeta? Eu acho um personagem muito bom, caso você tenha pegado ele de início, pode usar, tá? Pode usar pra farmar. E ele não é incrível, mas ele já serve muito, tá? No lugar da Shine ou do Sasuke, ele é um personagem pra colocar de início no mapa. Você usa ele pra começar a solar o mapa. Ah, eu tô farmando, fazendo farm, não tenho nenhum outro personagem pra segurar, mas tenho o Vegeta. Ele vai segurar sozinho, tá? Porque se não tiver nenhuma tropa no range dele, ele vai atacar mais rápido. E se ele tiver evoluído, ele vai dar o dobro do dano. Então, tipo assim, ele é muito apelão, né? Agora, suporte e farm. Todo mundo já sabe, Speedwagon top, tá? Top. Segundo local ali, a range, tá? A range evoluída realmente está em segundo local, tá? A buffer do jogo do passe, como vocês estão vendo aqui, né? Ela é realmente muito boa, tá? Essa buffer, opa, fechei aqui a aba, mas ela é realmente muito boa, tá? Essa buffer, eu acho ela muito boa. Terceiro local, Alligator. Eu não concordo tanto, tá? O Alligator ele dá slow e tudo mais, mas eu não gosto muito dele, tá? Às vezes o slow dele pulga e tal. Mas eu acho que agora arrumaram isso, já faz um tempo na verdade que eu não uso ele, então já devem ter arrumado. Mas top 3 pra ele ali do Sport Farm tá top e Pen, cara, Pen. É o Pen, tá? Outro que eu considero um pouco de suporte também, tá? Pra Infinity, talvez, eu ainda não testei muito. É o Goku, que tá ali no rank A, tá? Ele é um pouco suporte porque ele tem chance de finalizar inimigos com abaixo de 20% de vida. E bem, no Infinity isso é um grande problema, tá? Inimigo com muita vida, passando um pouquinho, então, né? Eu acredito que ele vai dar um belo suporte, porque, né? Se tirar 80% é bem possível que não consiga tirar 20%, tá? Quando os bichos já estão quase passando. Então talvez ele seja um personagem bem interessante. Agora ali no Rank A, a gente vai comentar um pouquinho sobre o Rank A, tá? No Rank A, a gente tem em primeiro lugar, o Gon. Acredito que seja o Gon antes de tomar o nerf, tá? Esse Gon de hoje aqui, ó. Eu não tenho ele porque eu coloquei pra vender. Mas o Gon, antes de tomar o nerf, ele tava tomando um buff sinistro. Que, se eu não me engano, toda a tropa que ficava perto dele dava 10% a mais de dano pra ele. E, tipo, acho que não tinha limite, se eu não me engano. Eles não colocaram limite. E bem, basicamente o Gon ficava com 500, 600% a mais de dano quando você levava muita tropa e muito amigo. Então no Infinity era absurdo, tá? Fora os outros buffs que ele tomava. É, então agora eu tiro ele desse rank A, tá? Eu até jogo ele pro rank B ali, tá? Mas a gente não vai comentar muito sobre abaixo do rank B, tá? Naruto. Naruto foi bufado um pouquinho, então eu jogaria ele pra frente, top 1 rank A, tá? Goku tá certinho, Kizaru legalzinho, não é aquelas coisas. Só que aí que tá faltando nessa tier list, cara, é o Killua, tá? É o único que eu vou puxar lá de baixo, tá? Talvez eu até puxe o Kakashi também, porque ele dá bastante stun, tá? Mas, cara, eu prefiro o Killua porque ele ataca mais rápido, ele dá bastante dano, tá? E ele quebra muito escudo. O Killua eu jogaria ele para suporte barra farm, tá? Eu jogaria o Killua como suporte barra farm ali entre a Buffer e o Alligator, tá? Ele tá assim, ali no meio, ele é o top 3 do suporte barra farm. Por quê? Porque, cara, ele simplesmente quebra muito escudo, dá um dano legal e ataca muito rápido. Eu normalmente uso muito Killua para iniciar os mapas, porque ele basicamente sola a maioria dos mapas. Eu acredito que eu não tenha quase nenhum mapa que ele não sole, tá? Ele é muito forte,
tem um dano legalzinho, mas o mais importante dele é o stun que ele dá quando ele entra no modo, e nesse modo ele ataca mais rápido, ele tem 40% de SPA, então ele demora 40% a menos para atacar. O que faz dele uma das tropas, diria, mais apelonas quase do início do jogo, tá? Se você tiver ele de início de jogo, pode usar, não vai se arrepender, tá? De resto, agora eu vou citar só as lendárias, tá? Porque realmente Kakashi é legalzinho por causa do tempo de ataque, mas de resto ali a gente não tem mais nenhuma tropa muito a comentar. Comentando sobre o Itachi é interessante, tá? Não é ruim, também não é bom. Se você pegar ele de início e quiser usar, fica à vontade. Ele dá burn damage e dá mais dano em inimigo que tá burn, que no caso é fogo. Kizaru, ele tem um escudo que não deixa ele tomar, tipo, o bicho vai atacar ele, não vai receber o stun, ou seja lá o que o bicho der. Daí ele recarrega depois de 10 segundos essa habilidade, o que é bem interessante porque nem todos os bichos dão um stun tão rápido. O problema é no modo, tipo, que tem um explosion, que daí, tipo, todos os bichos quando são derrotados vão explodir e vão dar stun. Por isso que a Chá é muito importante, tá? Eu considero a Chá, cara, a Chá é absurda, tá? Goku, vocês já sabem as passivas dele, ele dá bastante dano e finaliza inimigos, tá? Também jogaria ele lá no final do suporte, atrás do Pen, como eu disse. E o Killua, como eu disse, ele ficaria ali na frente do Alligator, tá? Eu considero essa a minha tier list, tá? Eu não consigo editar aqui porque tá um pouquinho bugado, mas eu considero essa, tá? Espero que vocês tenham entendido. Então, só revendo. Alucard, ali a meta tá certo. Rank S eu jogaria, em minha opinião, talvez o Obito para a última ali do Rank S, tá? Depois do debuff dele, eu ainda não testei, mas logo logo vou testar. Suporte barra farm, eu colocaria o Killua atrás da Haruka, que é a buffer, tá? Eu colocaria o Killua ali. O Alligator eu deixaria onde tá, o Pen também, e colocaria atrás do Pen o Goku Black, tá? Que ele é tanto muito bom em dano, quanto ele é um suporte ali quando os bichos estão no Infinity com um pouquinho a vida, mas a vida deles tipo é 500, 600 mil, daí fica difícil finalizar. O Gon eu tiraria dali, como eu disse pra vocês, jogaria ele provavelmente pro top 1 da B. O Naruto deixaria top 1 da A e o Kizaru top 2 da A, tá? Essas são minhas tropas que eu diria, minha tier list que eu diria essencial pro jogo, tá? Agora eu vou falar aqui um pouquinho do time que eu recomendo vocês usar, tá? Depende do modo que você tá fazendo. Um grande problema nesse jogo é que na maioria dos modos você não vai conseguir usar todas as tropas porque elas são muito caras. Então, tipo assim, qual que é o time que eu recomendo vocês focar em pegar, tá? Não é obrigatório. Bem, Eu acabei esquecendo de trocar a tela, porque eu sou um gênio. Então aqui tá? Esse é meu time que eu uso pra fazer Paragon, tá? Eu não zerei o Paragon ainda, tá? Tô quase zerando, vou zerar ele, vou tentar zerar ele hoje ou amanhã. E vou farmar o passe também. E o meu level eu vou farmar bastante, tá? Vou focar bastante em farmar level, depois level e gema. Mas é isso, espero que tenham gostado, tá? Essa é a tier list em minha opinião, tá? Eu falei pra vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida, comenta aí, tá? Que eu vou estar respondendo vocês. Espero que tenham gostado do vídeo, valeu, falou e fui!